Aleluia. Glória a Jesus. O pastor Bira foi até 4 horas, né? Então eu tenho até às 6. Diga até às 8 e você termina aí. Estou tranquilo, não é verdade? Depois que o pastor Bira botou essa orquestra toda para funcionar aqui, ficou até difícil para nós. Porque depois que eu vou pedir para o pastor Eudemir colocar aqui uma mangueira grande, que na hora do Bira pregando só joga água no nós tudo. Falei, pô, a gente ficou sem água aqui, não pode, não. Meus irmãos, que alegria. Alegria estar aqui com o pastor Edgar, o pastor Birajara, o pastor Eudemir, os presbíteros, todos os irmãos. Estamos demais felizes de estar com os irmãos, muito bom ver a igreja reunida. Estivemos aqui da primeira vez, não foi, Edgar? Com a Anchieta, né? Foi um momento muito gostoso, aquele momento inicial. O negócio já fez um ano, né? Hoje, aleluia! Manda fogo, Jesus! Aleluia! Tem gente que fala assim, não vai durar nem 30 dias. Depois passa de 30, fala, não vai durar nem 6 meses. Falou de um ano, não passa. De um ano já passou, né? Todo dia espera a gente morrer, a gente continua vivo, né? Continua dando glória a Deus e aleluia. Oh, maravilha! Meus irmãos, meu assunto aqui é dízimos e ofertas. E agora pegou pesado. Meu Deus, que assunto é esse? Aleluia, hein? Depois do final do culto, nós vamos fazer aqui uma reunião, bota aqui umas sacolas, umas caixas, que nós vamos fazer um teste e a aula foi boa, né? Aleluia! Meus irmãos, vamos ficar de pé, meus queridos. 2 Reis, capítulo 4, versículo 42. Glória a Jesus. Estamos vindo de longa jornada, longa estrada, muitos embates, muitas batalhas, muitas e muitas e muitas noites acordados diante do Senhor. Mas podemos dizer aqui em alto e bom som, nesse culto, até aqui nos ajudou o Senhor. Nada nos faltou na caminhada. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus. 2 Reis 4, 42. Estou perdido aqui no meio desses reis aqui. Já foi. Tá pronto? Certinho? Pronto. E um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, espigas verdes na sua palha, e disse ao povo, dá ao povo para que coma. Porém o servo disse, como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então ele os pôs diante, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Vamos sentar, meus irmãos. Meus irmãos, esse assunto dízimos e ofertas sempre foi para nós um grande tabu. Nós vivemos durante 30 anos e nunca aprendemos esse assunto. E esse assunto ficou normal, seguiu a vida, a gente foi vivendo sem aprender desse assunto. Só depois, agora, quando nós fomos nos debruçar um pouquinho mais sobre isso, é que nós podemos compreender e mudar o nosso entendimento. E é muito bom quando você muda o seu entendimento e você vai e cai aos pés do Senhor. No final, isso é muito rico, não é? Então, é um assunto de muito debate. Nas mídias sociais, aí nas igrejas, em qualquer lugar, as pessoas falando de dízimo, oferta, principalmente quando o pastor é coach, que ele não tem igreja para pagar aluguel. Aí ele fala, esse negócio de dízimo não existe, não é? Aí a gente chama de, esses pastores mais assim, ele está sozinho num quarto, e ele está atrás da oração e do Pix, né? O Pix tal e o pau quebrando, e a coisa vai funcionando. Se fosse aquele microfonezinho, não era? Ajuda ele ali. Aleluia, mas deu certo aqui, deu certo. Vai ser, em nome de Jesus. Então, veja bem, aqui hoje nós vamos falar dessa oferta das primícias. Outra coisa que dizia aqui é o seguinte, nós estamos falando disso aqui, mas nós somos, não posso falar pelos outros, mas eu imagino muitos companheiros aqui, são voluntários também, continuamos com o nosso voto, tá bem? Não temos salário, nada contra quem tem, que puder ter, e sem problema nenhum, tá bom? Porque é digno do seu salário, não vejo problema nenhum. Eu só estou dizendo que é o meu caso, então estou tranquilo para falar sobre isso aqui. Então, somos dizimistas, todos os pastores, não é? E aqui não tem também a intenção de trazer essa mensagem para você, para te manipular, tá?
eu quero te levar numa experiência para você ser um dizimista. Não é nada disso, fique tranquilo, que não é nada disso. É claro que depois a gente vai fazer uma experiência assim, brincadeira. Brincadeira. Existem 11 tipos de oferta listados na palavra do Senhor. Então, lá em Israel tinha as ofertas voluntárias e as ofertas obrigatórias. Das voluntárias tem outras ofertas, que se demandam dessas ofertas voluntárias. Tem a oferta de cereais, a oferta dos holocaustos e pacíficas, são voluntárias. E a oferta do pecado e da culpa é obrigatória. Tá bem? Só para você entendendo aqui devagarinho aonde nós vamos chegar. Dessas ofertas, vamos trazer muitas outras ofertas. Vou listar aqui 11. Tem a oferta de manjares, oferta de alçada de cereal, oferta da consagração, oferta queimada, oferta movida, oferta voluntária, oferta pela culpa, oferta de libação, oferta de perfume agradável, oferta das primícias, oferta pelo pecado. Se fosse uma igreja com tanta oferta assim, não é? O pessoal fala, meu Deus do céu. Mas muita gente faz isso aí, né? Então, hoje nós vamos falar só de uma dessas ofertas. Só uma. E vamos falar só um pouquinho dela, tá bom? Porque não tem tempo aqui para falar, apesar de eu ter até as 8 horas da noite. Mas eu vou ter que começar aqui. Vamos falar um pouquinho da oferta das primícias, que vem da oferta dos cereais, tá bom? Que é o princípio bíblico da oferta, toda essa oferta, ela vai seguir uma mesma lei, que é a lei de você entregar ao Senhor a sua vida, tá bem? Mas isso aqui está lá o irmão vai colocar aí para mim, o irmão do computador, Levítico 2,14. Aí ele vai trabalhar bastante aqui com nós agora, que nós vamos ler Bíblia aqui juntos. Levítico 2,14, ele é bom da velocidade. Já está aqui? Meu Deus do céu. E diz assim, e se fizer, ele deve trabalhar com inteligência artificial, né? Fala aqui a inteligência. Diz assim, e se fizerdes ao Senhor oferta de alimentos das primícias, então oferta de alimentos das primícias, oferecerá como oferta de alimentos as tuas primícias das espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é do grão trilhado é debulhado, tá? De espigas verdes cheias. Deuteronômio 18,4. Dar-lhe-ás as primícias do teu grão, e do teu mosto, e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Levítico 23:10. Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Deuteronômio 26, de 8 a 11. Diz assim, e o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto, e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu a esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. O Senhor me deu a terra, eu trouxe a primícia. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, tu e o levita, e os estrangeiros que estão no meio de ti. Então, uma base aqui das primícias, está bem? Veja bem, o que o senhor quer quando o senhor fala nesse assunto? O senhor não está precisando do dia de ninguém. O senhor não está precisando de nada que você tenha. Tudo que você tem foi o Senhor que deu, Ele não está precisando. Então, Deus quer dízimo e oferta, não é dinheiro. Dízimo e oferta é honra. Dízimo e oferta é honra. Eu quero que você guarde isso para o resto da sua vida. Dízimo e oferta é honra. Dízimo e oferta não é valores, tá bem? Guarde isso com você, tá bom? Então, a honra é o âmago, é o fundamento, é a estrutura das ofertas das primícias. Por que ele falou assim que você tem que dar honra? Falou assim, primeiro, quando você colher, você primeiro me dá a minha oferta. Depois você cuida. Mas nós vamos entrar nisso aqui daqui a pouco. Mas aqui no caso, também era um ato de gratidão. Porque ele falou assim, o Senhor me tirou do Egito, da escravidão, me deu a terra, eu vou dar a ele agora a primícia. Não é? Um ato de escravidão. E levado eles para uma terra que mana leite e mel. Então eles pegavam os primeiros grãos e levavam esses primeiros grãos
em oferta ao Senhor. Tá bem? Aí nós lemos aqui no nosso texto, o que tem a ver esse texto com isso aqui? Falou assim, 20 pães satisfazem 100 homens. Então, a Bíblia diz assim, e veio um homem de Balsalisa, e trouxe ao homem de Deus pães da primícia, pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes da sua palha, e disse, dá ao povo para que coma. Meus irmãos, aqui é o seguinte, Baal-salisa recebeu essa expressão Baal por conta de Jezabel. Então, Salisa é um lugar de Efraim. Era uma região de Efraim. Tinha presta atenção nisso aqui, que eu vou falar devagar para você nunca mais esquecer em toda a sua vida o que eu vou dizer aqui. Presta atenção. Toda vez que eu falar presta atenção é porque é algo muito importante, que eu não quero que você esqueça mais nunca, tá bom? Amém. Então, presta atenção. Por que o Senhor não escolheu esses pães de Judá, ou de Naftali, ou de Hebron? Por que o Senhor não escolheu de Samaria? Por que escolheu de Baal-salisa? Por que o Senhor pegou o pão feito lá de Baal-salisa e trouxe? Porque existia uma característica extraordinária em Baal-salisa. Porque se todos nós fôssemos de Israel e o Bira fosse de Baal-salisa, então nós todos plantássemos na mesma época. Então, na época da colheita, a terra de Baal-salisa produzia antes. Ela produzia antes de todo mundo, aquele que estava lá em Baal-salisa já tinha frutificado. Então ele pegou para ofertar o primeiro do primeiro. Ele pegou assim, aquele que ainda não existia em Israel, que só tinha com ele, que era o primeiro de tudo. Ele pegou o primeiro, e ele pegou ali e levou a oferta para os sacerdotes, para Eliseu, para o profeta, certo? Então, isso é que eu quero que você vá guardando no seu coração nessa mensagem, tá bom? Ele leva então era a primícia das primícias. Não é que ele e todo mundo pegou, não. Ele chegou em primeiro, e ele pegou em primeiro, e ele foi lá e fez isso, tá bem? Então, esse texto fala também de um milagre, aquela terra que produziu primeiro, por uma coisa assim, que foge do nosso entendimento. Aquela terra produzia primeiro, e ele trouxe da primeira terra, do primeiro fruto, da primeira produção, da primeira colheita, a oferta para o Senhor. Está bem? Então, João fala desse texto. Então, o Senhor não aceita o que sobra, o que resta, o que ninguém quer. Ele falou, você tem tanto animal, você pegou animal cego, trouxe para mim, lá em Malaquias. Eu sempre gosto de brincar o seguinte, que o livro de Malaquias, todo mundo pula ele, né? Chegando nos livros, chegou em Malaquias, pula. Você já viu alguma pessoa com o nome de filho Malaquias? Ninguém coloca. Malaquias não é coisa fácil, não. Ei, Malaquias, vem cá. Fala, meu Deus, não é verdade? É muito raro, não é? Malaquias só fala coisa difícil. Ninguém quer saber de Malaquias, não é? Então, veja bem. Existe uma batalha, presta atenção. Existe uma batalha pela sua vida, pelo primeiro lugar. Existe tudo que é o primeiro lugar. E o Senhor também que é o primeiro lugar. Mas existe muita concorrência na sua vida e na minha vida pelo primeiro lugar. Por quê? Porque você tem um compromisso, vai para o primeiro lugar, você tem um outro negócio, vai para o primeiro lugar, você tem um trabalho, vai para o primeiro lugar, você tem uma reunião, vai para o primeiro lugar, tudo vai para o primeiro lugar. E o Senhor fica em segundo, e se der, eu vou no culto. Não é assim que o Senhor quer. O Senhor fala assim, eu vou no culto, e se der, eu vou nos outros lugares. Amém. Aleluia. Então há uma concorrência pelo primeiro lugar. Há uma batalha pelo primeiro lugar na sua vida e na minha vida. Você precisa entender isso, não é? Você não pode dizer assim. Mas veja bem, primeiro, a palavra em Mateus 6,33 diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No original, a palavra primeiro aqui é proton, que significa primeiro em tempo ou lugar, em qualquer sucessão de coisas ou pessoas. É um primeiro que não admite nenhuma variação de primeiro. Ele é primeiro em qualquer circunstância. Buscai, se fosse assim, nós vamos ler assim. Nós vamos ler o versículo assim, mas buscai
primeiro em tempo ou lugar, ou qualquer sucessão ou coisas em pessoas, o reino de Deus. Seria essa abrangência da palavra no original, certo? Então é próton, não é? Eu gostaria que você meditasse comigo sobre a oferta de Caim e de Abel, para a gente entender o que eu estou falando, que está lá em Gênesis 4, de 3 a 5. Se o irmão colocar aqui, nós vamos lendo juntos aqui. E aconteceu que... Ao cabo de 3 dias... Ao cabo de dias. Essa é a oferta de Caim. A cabo é assim, depois de algum tempo. Tem as traduções que falam assim, depois de algum tempo. Então, primeiro Caim cuidou das coisas dele. Depois ele foi levar a oferta dele. A cabo de alguns dias, ele pegou e falou, tem que fazer a oferta? Tem. Eu vou fazer a minha oferta depois. Primeiro eu vou passar uns dias, vou cuidar da minha vida, vou cuidar dos meus negócios, depois eu vou fazer a oferta. Ao cabo de... Passou alguns dias. A cabo de alguns dias, o que diz o texto aí? Que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Vamos em frente, meu irmão. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da primícia da ovelha. Ele já tinha as ovelhas, ele trouxe das primícias da ovelha dele. E ele não trouxe depois de algum tempo. E da sua gordura ele trouxe logo que foi feito o pedido. Então, a oferta de Caim, Caim honrou o Senhor com sua oferta? Sim ou não? Não, porque ele não colocou o Senhor em primeiro lugar. O que ele fez, na verdade? Ele não honrou o Senhor. Porque isso aqui não fala de oferta, fala de honra. Ele não honrou o Senhor. Ele falou assim, o Senhor e nada para mim, está tudo bem, eu cuido, depois eu vejo isso. Ele não honrou o Senhor. O Senhor queria dele a honra. Falou, o Senhor não pediu uma para um e não pediu para o outro. O Senhor deu a oportunidade aos dois. Só que um deles honrou o Senhor. O outro não honrou. O primeiro falou assim, depois de um tempo eu faço isso. Isso para mim não é importante. Depois eu resolvo isso. Eu faço do meu jeito. Eu tenho minha agenda. Primeiro eu tenho meus compromissos. Ele não honrou o Senhor. E o Senhor falou, você não me agradei da sua oferta. Não é verdade? Não me agradei. Quando eu estava meditando essa palavra, há um tempo atrás, e eu estava ouvindo rádio, estava indo atender um cliente, e ouvindo rádio na CBN. E lá na CBN estava falando um homem chamado Meirelles, um economista famoso, e ele estava falando da transformação do Brasil, e ele estava falando da transformação do Brasil com relação ao Evangelho. Aí ele falando sobre o crescimento das igrejas evangélicas e tal, e ele falando da mudança que existe na vida da pessoa quando a pessoa passa a ser dizimista e ofertante. Eu parei o carro na hora. Falei, meu Deus, vou parar o carro. Parei o carro, falei, vou ouvir esse rapaz falar agora dessa coisa extraordinária. E ele começou a fazer um objeto dos seus estudos, uma explanação de que isso, como que isso repercutia no Brasil. Aí ele estava dizendo o seguinte, ali na sua reportagem, ele estava dizendo o seguinte, que as mudanças econômicas da nossa sociedade, ele começou a falar que essa mudança econômica estava muito relacionada a pessoa entrar numa igreja e ser um dizimista. Eu fiquei bobo, fiquei pasmo, não é? Então, ele explicava, numa visão técnica de economista, que a vida das pessoas, depois que entram na igreja, ela vai mudando substancialmente, a sua visão econômica. Ele colocava que as pessoas, quando chegam na igreja, na visão dele, caem numa rede de network. Que o Bira falou aqui da comunhão dos irmãos. Para ele é network, para nós somos comunhão, não é? Aí ele diz que um arruma, você precisa de um emprego, você precisa de uma camisa, você precisa de uma calça, eu vou te levar, eu vou te buscar, o que você está precisando, você precisa, o que faz? Ele cai dentro daquela rede. E a vida dele vai sendo transformada automaticamente, porque ele vai sentindo aqueles impactos, aquelas coisas. Vou contigo, meu irmão, estou orando por você. Não, vamos junto, tem um curso aqui, vai trabalhar comigo lá amanhã, vai lá em casa almoçar comigo, e a coisa vai acontecendo, não é? E a coisa vai acontecendo. E ele falava que isso era uma coisa tão extraordinária, que isso ia fazendo um efeito na vida daquela pessoa. E ele dizia que isso indicava o serviço para o outro, havia um trabalho, uma dinâmica que tem na igreja evangélica. Esses dias uma rede de televisão fez uma reportagem, um documentário, sobre isso, como que essa rede, esse trabalho dentro da igreja. Não é? Então, nós podemos testemunhar aqui do púlpito, apresentando aquilo que aquele rapaz falou sem saber sobre o efeito disso nas nossas vidas. Não é verdade? Ele falou da visão técnica, mas nós conhecemos a dimensão espiritual. Ele falou de uma observação de um terceiro, nós falamos de viver por dentro. Não é verdade? Porque quando você se converte, você começa a ter uma vida nova.
Você liberta dos maus hábitos, você deixa os maus costumes. Um dia você foi lá no Oxxo, a menina estava comprando 2 maços de cigarro, 10 conto cada um. Falei, meu Deus, dá 4 litros de leite. Quase que eu tomei dela e falei, troca por 4 litros de leite. Não é? Quase que eu tomei dela e falei, me dê 4 litros de leite, 2 para você e 2 para mim. Não é? Então, deixa os vícios, não é verdade? Eu pensei, meu Deus, que coisa horrível, não é? Deixa os perigos dessa vida, um acidente de carro, não é? O embriaguez, deixa o jogo dos tigrinhos, não é? Os bets da vida. Tem alguém jogando no tigrinho aqui? Eu fazia? Não tem ninguém, ó. Só domingo, só sem mencionar outra coisa. Tem outras coisas que eu não vou dizer aqui não, que a pessoa gasta o dinheiro. Não é verdade? E você imagina um jovem, uma jovem, que ela é engravida, e que aquele jovem vai pagar até o menino ter 21 anos, não é verdade? A pensão do menino, não é? E tem uns corajosos que tem 2, 3, né? Falei, rapaz, você é demais. Ninguém aguenta com você é muito louco, cara. Pelo amor de Deus. Não é verdade? Loucura total. O cara não dá dízimo, mas paga, o juiz manda ele pagar, não é? E manda ele prender. O jovem da igreja está dando dízimo, está feliz da vida, não é? Meu Deus do céu. Nós não temos negócio, nosso não é jogo do tigrinho, né? Nosso negócio é o leão da tribo de Judá. Verdade ou não é? É isso aí. Aí brota no seu coração, quando isso acontece com você, você cai nessa rede que você é amado, brota no seu coração, sabe o quê? Primícia. Aí você fala assim, eu tenho que honrar esse Senhor. Eu preciso honrar esse Senhor. Aí brota no seu coração a honra ao Senhor. Uma coisa que você nunca viveu, que você nunca imaginou, mas brota no seu coração um desejo profundo, inexplicável, de honrar o Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não é? Você recebe tantas vezes o Senhor, e aí que a gratidão começa a fazer efeito. É muito lindo quando você vê um crente que a gratidão faz efeito na vida dele. Estou sentindo que a gratidão está fazendo efeito em mim. Oh, coisa linda! Pelo amor de Deus, a experiência. Nós temos um irmão lá da igreja que ele é Uber. Aí entrou um casal dentro do carro dele, e o casal perguntou assim, eu estou vendo que você é muito feliz, o que te faz feliz? Ele falou, o que me faz feliz é que eu vou chegar em casa, eu vou abraçar minha mulher e meus meninos. Aí um falou, para o carro, para o carro, para o carro. E o homem estava indo com um amante dentro do carro. E ele estava deixando a mulher dele e os filhos. E ele desceu do carro correndo no meio da avenida. Foi embora. E ele falou, o rapaz falou assim, e agora o que faz com você? Ele falou, me leva para casa. Uma palavra daquele homem, um homem grato, ele faz efeito na sociedade. Ele faz efeito na sociedade. Não é? Então a oferta é um ato de gratidão e de fé. Ele é tão abençoado que ele deseja, no fundo do seu coração também, ser uma benção. O que eu aprendi quando eu estudei isso aqui? Quando eu estudei isso aqui, o que eu aprendi, Samuel de Oliveira, com 30 e tantos anos de igreja? Falei, não, para aí, para tudo. Não estou conseguindo entender tudo. Senhor, me ajuda. Ali eu aprendi uma coisa extraordinária, que mudou completamente a minha vida de uns tempos para cá. Eu aprendi que eu não tenho mais na minha lista de despesa a palavra dízimo. Não existe mais na minha lista de despesa, nas minhas contas, a palavra dízimo. Aquilo que é do Senhor, eu não toco, eu não contabilizo, eu não boto nas minhas contas. Eu recebi, eu transfiro. Depois do que sobrou, vai para a minha contabilidade. Pode ser, se eu ganhar 100 mil é 10 mil, se eu ganhar 1 milhão é 100 mil, se eu ganhar 1.232 é 123, se eu ganhar 72 é 720, não existe na minha contabilidade mais essa questão de o nome dízimo e a lista e o valor. Então eu pego lá o valor, minha esposa vai lá, fecha a conta da lojinha dela, exemplo, deu 3.722, nós tiramos o que é do Senhor e vamos ver o que a gente faz com o restante. Isso é a prática da minha, não estou falando que ninguém precisa fazer igual, estou falando como que eu faço, depois que eu li isso aqui, depois que eu aprendi isso aqui. Eu falei, Senhor, nunca mais na minha vida eu vou administrar aquilo que lhe pertence. Pode ser o valor que for. Sabe qual é a minha oração agora? A minha oração dia e noite. Senhor, eu quero dar um dízimo naquela igreja que pague 1 ano de despesa, de aluguel, de viagem, de tudo que precisar, de tudo assistência aos irmãos, tudo, um dízimo só,
que pague o ano inteiro de despesa para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. O que aquele economista não percebeu, mas que nós estamos entendendo hoje aqui, é que o milagre acontece quando os fiéis estão ativos. Existe um milagre quando um grupo fiel chega. Chegou o fiel, acabou tudo. Ninguém mexe com o fiel, ninguém derruba o fiel, ninguém mexe, ninguém pode resistir a ele. Ele é uma pessoa diferente, porque ele é fiel. E ele honra o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que vive para todo sempre. As primícias para nós não é só dízimo e oferta, é a nossa vida inteira. Tudo nosso é dízimo, tudo nosso é oferta. Ele é o primeiro do nosso dia, da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso louvor, porque um dia ele fez o quê? Ele nos tirou do Egito, nos levou para a terra santa e nos deu os frutos, e nós somos teus servos. Deixa, meu irmão, o Senhor ser primeiro na sua vida. Primeiro, próton, antes de tudo e antes de todos, antes de qualquer circunstância, de qualquer situação, ele é próton na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele acontece, quando ele é o primeiro, o que acontece? O milagre. O milagre. Olha para nós, Pedro disse, né? Deus pega aquelas ofertas de dízimo que não são trazidas, que são trazidas ao altar e multiplica tudo. Vivemos o milagre diante do Senhor. Mas como que isso acontece? Agora que eu vou entrar na mensagem. Sabia? Foi tudo introdução. Foi tudo, e teve até a parte. Foi tudo introdução. Agora que vai botar a orquestra para tocar. É agora que a orquestra vai ligar. O negócio está começando agora. Isso aqui vai longe. Ei, meu Deus. Aleluia. Meus irmãos, diz assim, no versículo 2:43, 2:42 e 43, vamos ler. Veio um homem de Balsalisa você já sabe, não é? Onde os frutos, eles amadurecem primeiro, não é? E trouxe ao homem de Deus pães da primícia, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha. E disse, dá ao povo para que coma. Quem disse foi o Eliseu, né? Falou, dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse, como hei de pôr diante de 100 homens? E disse ele, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejarão. Meus irmãos, você imagina o seguinte, você tem lá na sua casa 20 pães, e chega 100 pessoas para tomar café. A irmã, a nossa mulher, desespera na hora, não é? Foge, dá um jeito e vai comprar pão, porque chegou a multidão, não é? É a situação do rapaz. Falou, mas como que eu vou dar 20 pães para 100 homens? Como é que isso vai acontecer? É porque na oferta existe um elemento chamado milagre, que você precisa entender isso hoje. Na oferta existe um elemento chamado milagre. O pão multiplicou. Onde nós vimos isso? O pão multiplicando? Jesus. Agora eu quero ler com você Josué 23:10. Eu quero que você fique sabendo o que é um homem fiel ofertante do Senhor. Tá bom? 23:10. O que está dizendo? Um só homem perseguirá quantos homens? 1000. Quer dizer o seguinte, tem 1000 homens correndo na frente e ele atrás, ele está perseguindo. Ele não está correndo dos 1000, não. Ele está perseguindo os 1000. Ele está perseguindo os 1000. Isso é um homem fiel. Ele 1000 na frente, ele fala, para aí que eu vou dar uma surra em vocês. Para aí que eu vou pegar uma pedra, fica aí para vocês verem. Já pensou que homem é esse? Agora vamos ler Deuteronômio 32:30. Agora você vai ver o que é 2 homens em comunhão fiel. 2 homens. Quando junta 2. O que está dizendo? Deuteronômio 32:30. O que está dizendo? E disse. O que pode ler? E disse, como poderia que perseguisse a 1000 e 2 fizesse fugir quanto? 10.000. Quando entra agora em comunhão, multiplica. O irmão disse que a igreja começou aqui, tinha quantas pessoas? Já multiplicou, não já? É 2 homens em comunhão, é tudo que precisa. Paulo e Silas pelo mundo afora, falando de Jesus, e a igreja está aberta aqui hoje. Multiplica.
Então você, o homem fiel, multiplica. Não é? O rapazinho trouxe o quê? 5 pães e 2 peixes, não foi? Aí você podia falar assim, eu fico olhando para a situação daquele rapazinho, e falo, poxa, mas mãe preparou para mim aqui, ninguém trouxe nada, eu vou ficar sem. Ele podia ter falado, não foi? Você, lá que você vai fazer sua oferta, você fala, isso aqui vai ficar sem tal coisa, não vai? Fala ou não fala? Isso aqui vai, poxa, eu podia comprar um carro? Eu podia ir para a Europa, não é? Pelo amor de Deus, você é tão gostoso ir para a Europa, não é verdade? Então o rapazinho não olhou nada disso. Falou, o que tem aí? Ele falou, tem um fiel aí, ele trouxe 5 pães e 2 peixes, bota aqui na minha mão, bota na minha mão aqui. Bota na minha mão que você vai ver o que vai acontecer. Não é verdade? Então, nós não olhamos para as ofertas de dízimo com a visão dos economistas. Porque isso para nós é santo, ofertado a um Deus santo. Eu quero dar 2 testemunhos aqui. Primeiro testemunho é que o pastor já deu, né? Que ele estava de madrugada, tal, não foi? Se eu morar em São Paulo, nós íamos encontrar. Lá na madrugada, porque... Né? Cachaça, não é? Noite toda dentro, rodando o mundo todo, pensando que o mundo ia acabar no outro dia, não é? Então, Deus... Aí eu penso assim, quando eu me converti, eu já tremia a minha mão, com 24 anos, para beber um cafezinho quente, ele derramava todinho na minha mão, por causa do álcool. Já balançava todinho, queimava meus dedos, tudo certinho. Eu pegava, está quente? Tá, não vou querer não. Não é porque queimava a mão. Então é o seguinte, está quente, eu não quero. Está quente demais, está muito quente. Deus me livre, vai queimar a minha mão toda. Não é? Se eu tomasse um remédio, tinha que fazer efeito durante o dia. Eu falo, doutor, isso aí faz efeito durante o dia? Não, 10 dias por semana, 10 dias. Eu falei, não, isso deixa para lá, porque hoje à noite tem. Então, aí eu penso assim, se eu estou aqui hoje, vocês estão me vendo, e eu não morri, foi porque Deus fez um milagre na minha vida. Então, eu posso negar alguma coisa esse Deus que fez esse milagre? Me deu minhas filhas, me deu meus netos, me deu minha vida, e me deu esse microfone para eu falar com vocês? Não é verdade? Outra coisa, quando eu cheguei em São Paulo, as coisas estavam muito difíceis. Aí, eu venci o 3º condomínio, R$250. Aí o cara falou, no 3º condomínio vai tudo para a justiça, tal, despejo, não sei o que. Eu falei, vou levar essa menina para onde, mas essa mulher? Né? Eu não conheci o Bira ainda, senão levava para a casa dele. E ele deixava eu chegar lá, com certeza. Mas o que aconteceu? Eu estava em casa orando ao Senhor, eu falei, Senhor, a coisa está difícil. O rapaz ligou aqui que está tudo difícil, que hoje é o último dia. Aí eu falei, mas hoje é o último dia, eu vou matar alguém, então, tá por orar. O Senhor falou assim comigo, vai lá no banco. Eu falei, eu acabei de voltar, lá não tem nada. Eu acho que eu estou ficando doido. Falou, vai lá no banco. Eu falei, mas eu não vou de banco nenhum, fiquei não tem mais nada. Vai, minha mulher falou, você vai aonde? Eu falei, eu vou sair por aí. Com vergonha de dizer que eu ia no banco. Fui lá no banco, meu cartãozinho foi vermelho de vergonha. O cartãozinho que a gente bota naqueles caixas eletrônicos foi vermelho de vergonha. Ele mudou de cor. Que eu falei, eu acabei de vir desse banco, acabei de ver que não tem nada aqui, meu Deus. Coloquei por Deus do céu, coloquei o cartãozinho na maior incredulidade que vocês possam imaginar. Quando eu olhei a conta, 250 conto. Saquei na hora, eu sabia que era coisa do céu. Código, 250. Peguei o carro, corri lá, cheguei no carro, falei, rapaz, estou saindo de protocolo. Eu falei, não precisa não, vou te pagar uma, no outro mês eu pago o restante. Ele falou, meu Deus, mas deu um trabalhão fazer essas petições aqui. Eu falei, pois é, mas agora está aqui o 250. Fui para casa pensando naquele assunto. Falei, mas será o que está acontecendo comigo? Eu estou virando ladrão? Daí, à noite, no outro dia cedo, meu irmão me ligou lá do Mato Grosso, falou, rapaz, não te digo o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Mandei minha secretária fazer um depósito de R$250, ela depositou na sua conta. Mas, eu acho que você estava precisando. Não precisa você pagar, não. Meus irmãos, aleluia! Aleluia! Não é pelos 250, é porque Deus foi honrado na glória, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Jesus. É a mesma coisa do tempo de José no Egito, né? Todo mundo com fome e ele tinha pão para abundância. Vivemos um milagre de Deus, não é verdade? Veja bem, meus irmãos, Deus nos tirou do Egito e fez tudo isso conosco. Aí nós podemos dizer assim, o que darei ao Senhor? Pergunta do salmista, não é? Que darei ao Senhor por tudo que me tens feito? Tomarei o cálice da salvação.
Eu só devo pensar na eternidade. Porque eu não tenho coisa para dar para ele daqui, não é? Não é? Por que que nós, meus irmãos, trataria esse Deus em segundo lugar? Por que que nós não honraríamos esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que cuida de nós, não é? Sabe por que que às vezes nós não somos dizimistas fiéis? Por 4 coisas. Existem 4 coisas que você não é dizimista fiel. Ou eu, ou qualquer pessoa, ou quem estiver ouvindo. A primeira coisa é o seguinte: nós sabemos que Deus existe, mas não tanto. Existe, mas não é tanto assim. Ele existe, mas não é tanto assim. Não é tanto assim, não. Nós sabemos que Ele nos deu tudo, o emprego, o trabalho, a saúde, mas não tanto. Eu fiz a minha parte também, eu também não. Isso aqui não vai tocar, é meu. Sabemos que Ele sabe de tudo, mas não tanto. Sobre isso aqui Ele não sabe. Sobre isso aqui Ele não sabe. Não é? Sabemos que Ele nos amou, mas não é tanto assim, não. Deixa que eu com a minha situação, não é? Por fim, Deus olha para nós e fala assim: você é meu servo, mas não tanto. Você é meu servo, mas não tanto. Você não é tanto assim, não. Você fala. Você canta lindo, mas você não é tão servo assim, não. Você é quase, mas não é tanto assim. Não é lá essas coisas que você está dizendo. Você está lá, não dá, você não me honra. Não é verdade? O que diz Provérbios 3, 9 e 10? Por isso que eu vou dizendo que você nunca esquecer que eu estou falando sobre honra. O que está dizendo aí? Vai lendo. Essa parte é a parte de honrar o Senhor. Você honra, isso é honra. Não é assim, pague ao Senhor, nem entregue ao Senhor, nem devolva. Vou devolver meu dízimo. Eu vou dar meu dízimo. Dá como se não é seu? Como é que você pode dar alguma coisa que não te pertence? Eu vou dar o meu dízimo, vou entregar, vou devolver. Devolver como? Nunca chegou na sua mão. Por isso que a gente não gosta muito de Malaquias, não é? Malaquias, aquelas conversas dele, não é? Aí ele fala o seguinte: essa é a parte de honrar, mas a honra tem consequência bíblica, não é eu que estou falando. Qual a consequência? E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lares. Está vendo? Existe uma ação de honrar o Senhor, mas existe uma operação de Deus na nossa vida. Nós estamos aqui nessa igreja hoje. Nós estamos aqui para honrar o Senhor. Amém? 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 Honrar o nosso Deus. Honra toda ao Senhor, toda a honra e toda a glória, todo o poder. Não é verdade? Não é verdade? Glória a Jesus. Honra ao Senhor. Quando eu leio isso, não estou querendo te induzir a ser um dizimista. Não é? Não estou querendo te induzir. Eu estou querendo que você não fique fora da bênção. Eu estou querendo que você não fique fora dos celeiros cheios, dentro da transbordação dos vinhos. Você está fora disso. Eu quero que você fique dentro disso. Eu não tivesse o vinho, a gente ia até jogar no rapaz, mas eu não tenho. Quando eu leio isso, eu quero isso, entendeu? Não quero que por falta de conhecimento, você deixe de receber a sua bênção. Nós fazemos tudo para a glória de Deus. O Demir aqui, os pastores, o Bira, o Edgar, tudo para a glória de Deus. E muitos outros homens de Deus, pelo mundo afora. Enquanto nós estamos conversando aqui agora, tem homem em cima de animais subindo o Himalaia com a Bíblia na mão. Tem homem atravessando o mar. Tem homem gritando na praça: Jesus vai voltar. Nós não estamos sozinhos, não. Existe uma nação santa, um povo eleito, uma igreja fiel que vai para a eternidade. Aleluia! Aleluia! Se você não for um dizimista, o que acontece? Nada, não acontece nada. Não acontece nada. Eu fui lá no Espírito Santo, e andando de carro lá com o meu sobrinho, e ele viajando e tal, ele falou: irmão, tio, falei, pois não. Ele falou: eu quero dar meu dízimo agora lá em São Paulo, vou pegar aqui, a gente teve aqui uma situação aqui na igreja, e a igreja mudou de lugar, então eu vou dar o dízimo lá em São Paulo, lá na sua igreja. Eu falei: para o carro, a avenida lotada. Parou o carro, fui lá na frente do carro dele, falei assim: aleluia, Jesus! Glória a Deus! Os carros tudo passando, aleluia! O trânsito parou, porque Deus agiu. Aleluia, Deus agiu. Não é verdade? Glória a Jesus.
Eu quero que você não fique fora da bênção. Eu quero que você fique abençoado. Eu quero que você, quando você estiver entregando o seu dia, seu coração queime. A alegria, seus olhos possam encher de lágrimas. Você fala, Senhor dos céus e da terra, eu te honro agora. Oh, maravilha! Oh, maravilha! Não é? O que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, e na vida da igreja? Um milagre. Porque senão você fica fora do milagre. Não é? Ele quer nos levar à experiência. Quando pegamos isso, tem um pessoal que fala assim, esse negócio de dízimo é do Velho Testamento. Isso tem nada a ver com o Novo Testamento, não. Agora, quando fala assim no Velho Testamento, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a pessoa é comigo. Estou dentro. Agora fala, chegou aqui, traz os dízimos e oferta, estou fora. Do que Velho Testamento é esse que você pega coisa e está dentro, pega coisa que está fora, não é? Eu não vou entrar nem nos detalhes aí, mais técnicos e tal. Paulo, ao falar dos primícias, Romanos 11:16. Coloca aí para mim, meu irmão. Paulo, ao falar das primícias, vai dizer o seguinte, isso que eu quero que você entenda nessa manhã, nessa tarde. Presta atenção. Presta atenção. Mas se as primícias são santas, também a massa será. E se a raiz é santa, também os ramos o serão. O que é a raiz? A raiz é o primeiro sinal de vida da semente. Então, quando você entrega os seus bens como primícia, todo o resto é alcançado por essa bênção. Ele fala assim, né? Se as primícias são santas, também a massa é. Aquilo que você faz depois é santo. E se a raiz é santa, também os ramos são. Tudo que você produzir é santo, porque você trouxe as primícias. Tá certo? Ele está dizendo que Deus é o primeiro da sua vida, na sua caminhada, não é? Mas eu quero que você preste atenção num texto agora. Eu já estou quase começando a mensagem, falta pouco tempo para começar. Marcos 12:41. Eu quero que você preste atenção, e eu quero que você, por toda a sua existência, por toda a sua vida, você nunca mais esqueça isso que nós vamos ler agora. Tá bem? Para todo sempre, para todo o resto da sua vida, até o último dia da sua vida, eu quero que você se lembre desse versículo. Diz assim, e estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Presta atenção. Os ricos deitavam muito, pode seguir, meu irmão, mas uma mulher, né? Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. Vai em frente. E chamando seus discípulos, diz, Jesus dá um ensino depois disso. Qual o ensino? Vai em frente. Em verdade vos digo que essa pobre viúva deitou mais do que todos os que deitavam na área do tesouro. Vai em frente. Porque todos ali deitavam do que lhes sobejava. Não era primícia. Todos deitavam do que sobejava. Mas esta, de sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Eu quero que você fique comigo aqui agora. Jesus podia ter observado o templo, Jesus podia ter ido observar a cidade, Jesus podia ter observado a casa de alguém, Jesus podia observar muitas coisas, mas Jesus foi lá observar a arca do tesouro. Ele ficou ali olhando, chegou lá e ficou olhando. O que Jesus estava querendo saber ali? O que Jesus estava querendo saber ali? Quem é que honrava ele? Jesus queria saber assim, quem é que me honra? Não é pelo valor. Uns deitavam muito, ele falou, isso aí, não me honraram. Eles não me honraram. Agora a pobre viúva me honrou. Aí eu quero te levar um pouco a mais. Esse mesmo Jesus, que foi lá olhar aquela mulher lá na hora do tesouro, é o mesmo Jesus que vê você. E ele está querendo saber de você, não é o valor que você está entregando. Ele quer saber de você, se você está honrando ele. Foi isso que eu entendi. Eu falei isso, eu nunca mais, em toda a minha vida, eu quero te desonrar com meus bens. Eu quero que isso seja na minha vida um barco. Eu quero ajoelhar diante do Senhor e quero fazer com o Senhor um pacto. E eu quero dizer que eu quero honrar o Senhor para o resto da minha vida. E ele pega e ele honra.
Ele falou, essa mulher me honrou. Essa mulher, os outros deram que sobejavam. Ele tirou tudo o primeiro deles, depois sobrou, trouxe para ele. Ele falou, isso aí, esse pessoal aí não tem nada disso. Quando a gente assume o ministério, a gente faz ao longo da vida alguns pactos com o Senhor, alguns votos. Eu fiz um voto com o Senhor, que é um voto que muito, muito, muito me traz problema. Olha qual foi o voto. Podia não ter votado, é melhor não votar do que votar. O voto foi o seguinte, eu nunca te desobedecerei. Pode ser ruim, pode ser bom, pode dar prejuízo, pode dar problema, pode encrencar, pode achar ruim, pode achar bom. Eu nunca te desobedecerei. Eu sempre te obedecerei. Mas isso tem dado tanto problema. Isso tem dado problema em tudo que é lugar. Tudo quanto é lugar isso dá problema. Mas eu estou firme. Estou firme. Estou firme. Estou firme. Eu não posso desobedecer. Faz o que você quiser. Então, veja bem. Aqui, Jesus está te olhando. Nessa hora extraordinária. Depois que eu preguei isso na igreja, eu comecei a observar uma coisa. Tem irmãos da minha igreja agora que não dá mais dízimo no mês. Dá dízimo todo dia. É dízimo de R$80, de 35, de 700, de 20 mil, de 10 mil, de 50 centavos. Eles não dizem, vai recebendo, vai dando. Porque eles aprenderam isso, estão aprendendo a cada dia que tudo que é do Senhor. Nada errado uma pessoa fazer uma conta no final do mês, gerar aquela operação e fazer. Eu, particularmente, faço sempre, todo dia. Eu não faço todo dia porque eu não ganho todo dia, né? Mas eu gostaria de ganhar todo dia, fazer todo dia. Não é? Então, em nome de Jesus. Então, veja bem, se você aprendeu comigo nessa aula que dízimo é honra, eu estou feliz. Se você aprendeu nessa aula que dízimo é milagre, eu estou feliz. E se você aprendeu nessa aula que Jesus é o primeiro, eu estou feliz. Glória a Deus. Próton. Ele é primeiro. Primeiro em qualquer circunstância. Primeiro em qualquer momento. Ele é aquele cerne da sua vida. Você não é uma coisa que eu estou ali. Ele não é uma coisa que eu estou ali. E ele te observa na hora que você está chorando. Ele te observa na hora que você está triste. Ele te observa na hora que você está passando por dificuldade. Mas ele te observa também quando você vai fazer a sua oferta. Amém? Amém. Aqui eu vou fazer... O que? Pessoa que acabou? Acabou fora. Isso aqui é só a introdução. Qual a aplicação dessa palavra para nós? Traga sempre o melhor para o Senhor, da sua vida, do seu dia, dos seus bens, as primícias. Não ser dizimista e não ser ofertante é um prejuízo para você. É um prejuízo para você. Deixa Deus fazer um milagre na sua vida, na vida da sua família e na sua igreja. Leve sempre as primícias da sua vida, do seu dia, da sua casa, do seu louvor aos pés do Senhor. Honre o Senhor, dê a Ele glória, tudo por Ele e para Ele. Eu nunca vi um dizimista, em quase 40 anos de evangelho, eu digo até mais, um dizimista fiel, passar necessidade. Eu nunca vi. Meus olhos nunca viram. Para a glória do Senhor. Eu nunca vi. Né? Passa luta, problema. Isso aí, no mundo tereis lutas e aflições. Mas tem bom ânimo. Né? Então, que a partir de hoje, dessa singela aula, Deus, o Todo-Poderoso, Jesus, que o pastor Bira pregou aqui, ele pregado na cruz, seja primeiro na sua vida. Amém? Amém. Desejo que você seja de Balsaliza. Que o seu fruto chegue em primeiro lugar. Glória a Jesus. O israelita, ele não podia fazer a colheita e comer da colheita antes de entregar as primícias. Então ele fazia a colheita, pegava os primeiros feixes, fazia a colheita, falou, esse é do Senhor. Ele ia lá entregar, depois ele ia comer dos frutos. Ele não se alimentava do fruto antes de entregar. Certo? Era isso que ele fazia. O grande assunto dessa palavra, que o Senhor nos quer receber, que eu não estou falando aqui de dinheiro. Eu estou falando aqui de honra. Eu não estou falando aqui de uma pessoa que tem um entendimento errado sobre isso. Eu estou falando aqui de uma pessoa, para um grupo de pessoas que nessa tarde, muitos já sabiam com certeza, mas alguns podem estar aprendendo alguma coisa, que o nosso Deus
o Todo-Poderoso, Amém, Senhor. Jesus Cristo, que me salvou naquela cruz, que me tirou naquela madrugada da morte, que salvou a nossa família. É esse Jesus que nós servimos, e nós queremos honrar Ele com os nossos bens, com a nossa vida, com a nossa família. Louvado seja Deus. Quero falar uma coisinha para vocês, deixar um negocinho para vocês estudarem. Os pastores, o Pira aqui gosta muito de estudar. Quando você pegar, quando o povo entrou em Israel, eu não falei aqui porque ia estender muito, vou só simplificar. Quando o povo entrou em Israel para conquistar a terra, a primeira cidade foi Jericó. E o Senhor falou assim: em Jericó, vocês não tocam nem na prata, nem no ouro, nem nada de Jericó. É tudo meu, e é tudo para minha honra, é tudo para minha glória. Depois todas as cidades, em todas as cidades eles puderam pegar o despojo, mas da primeira cidade eles não tocaram em nada. Teve um homem que pegou um negócio lá, não foi? Acã. Foi ou não foi? Deu problema? Deu problema. Deu problema. Nas coisas do Senhor, a gente não toca. Glória a Deus. O que é dele, a gente não toca. Amém. A cidade falou assim: as outras cidades vocês podem pegar tudo, mas essa primeira, vocês entraram na terra, a primeira cidade é minha. Pega lá o ouro, a prata, tudo é meu, e é tudo santificado ao meu nome. Amém, meus irmãos? Quem voltou? Eu estou indo embora porque eu tenho um compromisso agora e não vai dar para eu ficar. Mas enquanto o pastor Samuel estava trazendo essa mensagem, o Senhor me fez lembrar de um detalhe. Numa orquestra, qual é o maior medo que o maestro tem? Qual é? Desafinar. Não é verdade? Está tudo harmônico, tudo bonitinho, daqui a pouco alguém desafina. Desafinar é quando a gente desobedece, é quando a gente peca. Mas o que o Senhor está fazendo essa tarde aqui? Está todo mundo afinado. E essa palavra aqui, olha, entrou assim na minha vida como um bálsamo. Amém, Senhor. E eu não quero desafinar. Amém, Senhor. Eu não vou desafinar. Glória a Deus. A igreja lá pergunta para mim assim: pastor, que tamanho nós seremos? Eu sempre tenho uma resposta. Nós seremos do tamanho da nossa fidelidade. Glória a Deus. Se a nossa fidelidade for grande, seremos prósperos. Amém. Agora, se a nossa fidelidade for pequena, seremos pequenos. Amém. Então, a nossa fidelidade não é muitos. O quanto que quiser ser fiel, Deus opera e Deus faz o milagre. Amém? Hércules. Louvores transborda o meu coração.
essa aula. É uma aula que, para mim, é algo maravilhoso, porque eu sempre entendi que o dízimo é uma gratidão ao Senhor, né? Não é algo que você é imposição, mas é gratidão.